Oi, oi, gente! Boa tarde pra vocês, essa quarta-feira. Todo mundo almoçou, espero que não esteja aí dormindo, muito pelo contrário, vamos acordar. Fazer desse momento um momento especial, da gente aprender um pouco mais, né? Hoje o assunto que a gente escolheu, digo a gente, né? Porque eu propus lá e vocês escolheram, é falar sobre um pouco mais de vida prática. Então vamos falar de vida prática. Tinha um outro assunto que era transtornos mentais, né? Mas como deu empate, aí eu sugeri da gente fazer metade. Hoje a gente faz vida prática, semana que vem a gente faz sobre transtornos mentais. E são temas muito amplos e eu decidi fazer amplos dessa forma porque a gente vai aqui conversando e vai afunilando, né? E vai tendo mais assunto aí para as próximas quartas-feiras. Então, quem quiser, clica aí no aviãozinho, chama aí um pessoal que você acredita que vai se beneficiar com esse conteúdo, né? E a ideia é eu não vou dar respostas, mas vou trazer aqui algumas formas da gente pensar, né, que tragam mais leveza para o nosso dia a dia, menos ansiedade, né, que a gente consiga lidar um pouco mais com a correria do dia a dia, com as responsabilidades da vida adulta, que é isso, gente, passou dos 18, já era, é tudo nosso, é a gente que tem a responsabilidade de fazer as coisas acontecerem, né, e é uma transição. Né? A gente passa de uma fase onde nossos pais decidem por nós e vai para a fase que a gente tem a responsabilidade pelo nosso hoje e pelo nosso futuro. Oi, Ju, melhor amiga, obrigada por estar aqui, pacientes, isso é muito bom, eu fico muito, muito feliz, gente. E essa live vai ficar gravada também, tá? Para que vocês quiserem mandar para outras pessoas, para quem quiser consultar aqui depois. Eu acho muito legal essa funcionalidade da gente fazer a live e também deixar gravado para que outras pessoas possam acessar também, tá bom? Tô com uma colinha aqui do lado pra gente seguir aqui com o assunto proposto, mas quero que vocês participem, tragam o que faz sentido pra vocês, alguma dúvida, acho que é bem legal essa troca, tá? E aí, eu gosto muito, muito mesmo de falar de vida prática. Eu tenho um amigo que falou há uns 20 anos atrás, né? Na prática, a teoria é diferente. E a gente vê muitas teorias por aí, muitas coisas do faça isso ou faça aquilo. E por que a gente não consegue fazer, né? Porque um dos motivos é o método. Às vezes as pessoas falam o que fizeram, mas não contam como fizeram, né? E aí a gente vai tentar fazer sem saber como a outra pessoa fez e dá errado, a gente se frustra e fala, poxa vida, né? Nada pra mim dá certo. Mas o como a gente faz as coisas é muito importante. E aí, o que eu vejo? Com o advento da internet, a gente vê muito os resultados, né? Por quê? Porque resultado gera mais engajamento do que o processo todo. Igual eu falei pra vocês há um tempo atrás, que eu fiz a autoescola, né? Acabei não passando na prova prática. Eu não faria sentido eu ficar postando todos os dias das aulas que eu tava fazendo. Mas fez sentido eu falar pra vocês o resultado. Não foi resultado favorável naquele momento, mas que mais de 10 pessoas vieram falar comigo no privado e contar suas experiências, né? Então, a gente sempre olha o resultado, que é o que as pessoas mostram, mas a gente acaba não olhando um método, como foi feito, né? E qual era a motivação também que a pessoa tinha pra fazer aquilo. E aí a gente vai tentar fazer e se frustra, né? E a gente busca teorias e teorias que determinada pessoa falou isso, determinada pessoa falou aquilo, e a nossa vida vai sendo ali um excesso de teorias e pouca prática. E por isso que eu gosto de falar da vida prática, né? Como colocar os nossos conhecimentos em prática, como colocar o que a gente aprendeu ou os nossos sonhos, né? Que a gente sonha muito, mas como transformar esses sonhos
em planejamento, né? E o que eu vejo que a gente decide muito fazer as coisas pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções. Só que as nossas emoções, elas oscilam demais, né? Então, ainda mais nós mulheres, de manhã a gente tá com humor, à tarde a gente tá com outro humor, isso interfere em tanta coisa, vocês sabem, né? Que até como a gente tem uma troca hormonal muito grande e durante o dia, isso interfere no cheiro do nosso perfume. Então, o que dirá a interferência que isso se dá nas nossas ações, né? No que a gente decide fazer. Um beijo pra minha mãe que tá me assistindo. Obrigado, mãe. Então, voltando. A gente quer fazer as coisas muito pelas emoções, pelo que a gente tá sentindo. E na terapia... Desculpa, muitos pacientes falam, mas eu não fiz algo porque eu não tinha vontade, eu não tenho vontade de fazer, eu não tenho vontade de levantar da cama, eu não tenho vontade, é uma série de não tenho vontade. Só que a gente se esquece que determinadas coisas precisam ser feitas, né? Independente da nossa vontade. E uma coisa que é muito legal que acontece, que quando a gente passa a fazer, a vontade acaba vindo, né? Então a gente tem que fazer o caminho inverso. Ao invés de esperar a vontade vir, a gente tem que vai lá e ir lá e realmente fazer, né? Então, se o nosso humor oscila, se os nossos sentimentos oscilam, até o resultado que a gente vai ter em relação a algo que a gente fez, motivado ali por alguma emoção, também vai ser diferente. Vocês concordam? Então, alguém pode falar assim, mas poxa, Amy, como é que eu posso fazer algo que eu não gosto, né? Como é que eu posso fazer uma atividade ou buscar algo que pra mim hoje não faz sentido, né? Então, vamos lá. Eu vou pegar um exemplo aqui. A maioria das pessoas que me seguem tem mais de 18 anos. Então, eu imagino que faça alguma coisa em casa. Se não faz, passe a fazer. Então, vamos lá. Né? A louça, odeio lavar louça, tenho horror a lavar louça. Quando eu fazia brigadeiro, eu negociava com meu pai pra ele lavar a louça pra mim, dava R$5, alguma coisa assim, porque era uma atividade que eu odiava. E eram pilhas e pilhas de panela, forno, essas coisas, eu odeio lavar louça. Porém, a louça faz parte do processo, né? Principalmente depois que eu casei, eu não tenho mais meu pai pra vir aqui pra eu barganhar com ele pra lavar a louça. É algo que eu tenho que fazer, faz parte do meu dia a dia. Por mais que eu tenha um parceiro pra dividir as tarefas, acaba que eu tenho que fazer. Vai ter uma hora que a tarefa vai estar sobre a minha responsabilidade. E aí eu tenho que fazer. Né? Então eu não posso delegar para outra pessoa, eu não posso fingir que essa responsabilidade não é minha, ou pensar positivo e fechar o olho e a louça vai sumir. Infelizmente, meus queridos, isso não acontece, né? Então, lógico, a gente tem que pensar assim, como desvincular os nossos sentimentos das ações que nós devemos tomar. Eu sei que é difícil, né? Porque a gente é muito instigado, bombardeado aí. As pessoas falam, faça o que você sente, o que tá dentro do seu coração, né? E aí vem eu e falo, não, você tem que desvincular o seu sentimento das suas atitudes, né? Mas é um exercício não tão fácil, mas em muitas situações se faz necessário, né? Beijo, Nádia! Então, vou dar um exemplo que é mais prático. Eu peguei a louça aí porque eu sei que a maioria das pessoas não gosta de lavar louça, né? A começar de mim. Mas vou pegar outros exemplos, como ler, como aprender uma nova atividade, conseguir organizar o seu dia. Então, como desvincular isso dos meus sentimentos, né? A gente, eu sei que parece simplista e eu sei que não mas tem coisas que a gente simplesmente tem que fazer.
Não esperar aquela motivação, acordar aquele dia ensolarado, né? E fazer as coisas. Esse dia ensolarado nem sempre vai aparecer, nem sempre vai ser assim, né? Imagina nos dias frios que a gente acabou de passar, não vou lavar louça, não vou tomar banho, não vou fazer nada. Não, a gente tem que fazer, né? E aí, hoje eu abri algumas caixinhas para vocês e algumas pessoas colocaram que queriam ouvir um pouco mais sobre perfeccionismo, como organizar o seu dia. E isso tem muito a ver com a vida prática, com o nosso dia a dia, né? Como a gente sair dessa questão do eu preciso fazer e realmente fazer, tá? Então, vou falar um pouco pra vocês sobre perfeccionismo, né? Aliás, galera que tá aí fazendo entrevista de emprego, falando, ai, meu maior defeito é ser perfeccionista. Pelo amor de Deus, depois da explicação que eu falar hoje, tira isso do seu vocabulário, tá bom? Muitas pessoas realmente sofrem com perfeccionismo porque se não for para ficar muito bem feito, eu não vou fazer. Se não for para ficar excelente, eu não vou fazer, né? Se não for para ficar perfeito, não conte comigo. Mas vamos lá. Primeiramente, né? O que é perfeito? Às vezes o que é perfeito para vocês não é perfeito para mim e vice-versa, né? Então vamos, hoje eu tô nessa live, decidi fazer a live ontem, né? Poderia falar, mas o cenário não tá bom, mas eu não sei com que roupa que eu vou, mas já me viram com esse colar aqui muitas vezes, então não vai fazer sentido eu fazer essa live. Mas poxa vida, vocês estão aqui pelo conteúdo, não é? Então foi isso que eu pensei antes de falar, não vou desistir. As pessoas, elas querem conteúdo, elas querem ouvir coisas que possam ajudá-las a fazer uma atividade, a sair daquela paralisia. Então o cenário, ele conta, mas ele é uns 10%, né? E outra, ok, se não tá perfeito pra mim, não tá perfeito para outra pessoa, né? A gente tá aí com hoje umas 10, 11 pessoas assistindo e a live vai ficar gravada. Mas para outra pessoa que pode ver em outro momento, aquilo tá ótimo, né? Então, a gente se prende a um perfeccionismo, a uma régua que a gente nem sabe exatamente que régua é essa, né? Então, como se organizar? Ok, prioridades. Qual que é a prioridade? Prioridade é eu passar meu conteúdo. Prioridade é as pessoas saberem um pouco do que eu sei, né? Se eu acredito que o que eu sei é importante, certo? Então esse primeiro ponto já tá ok, né? Segundo ponto, como eu vou falar isso, né? O melhor momento, a melhor hora. Então eu vou fazer uma caixinha e vou perguntar para as pessoas. Porque para mim a melhor hora, gente, seria meio-dia, né? Mas como é que eu vou saber se é a melhor hora para as outras pessoas? Eu vou deixar de fazer porque a melhor hora para mim é meio-dia? Não. Vou perguntar para as pessoas o que é. E quando a gente consegue saber se a opinião dos outros ela é importante, né? E a gente consegue saber o que essa pessoa quer, a gente consegue organizar melhor o que a gente vai fazer, né? E isso torna a nossa vida um pouco mais prática. É a comunicação que ajuda a gente a ter uma vida mais prática. Se eu guardo as informações para mim, se eu fico achando que mas eu não sei a hora melhor, mas eu não sei o dia melhor, mas eu não sei o conteúdo melhor, por que eu não pergunto, né? Eu tenho aqui as ferramentas que vão me ajudar a entregar algo melhor. Por que não perguntar, né? Ai, que linda! Melhor PC do mundo, obrigada! Então, isso ajuda a gente a diminuir essa questão do perfeccionismo, diminuir essa questão do tipo, eu não sei o que precisa ser feito, então não vou fazer. Não, é o contrário. Eu não sei o que precisa ser feito, então eu vou perguntar o que precisa ser feito, adequar ao que eu consigo entregar e aí passar a fazer,
né? E aí as coisas vão começar a desenrolar. Já fiz lives com vocês outros momentos, já gravei IGTV e aí eu fui aprimorando. Agora, se eu não começasse pela questão de eu quero fazer algo muito perfeito, eu nunca ia aprimorar. Ia chegar um ano depois e eu ainda estar lá nos juniores, ainda estar no primário do Instagram. Faz sentido para vocês isso? Que a gente precisa começar, precisa colocar em prática tudo que a gente aprende para realmente aprimorar e chegar em algo que é perfeito? Tá? Comenta aqui se faz sentido isso pra vocês, né? Porque pra mim faz muito sentido. Eu não sou uma pessoa tímida, mas eu sou uma pessoa, lógico, que eu me preocupo com que as pessoas, com a imagem que eu estou passando para as pessoas, né? Então, se eu tenho essa preocupação, eu vou começar a me expor para começar a entender o que as pessoas querem ver e ir aprimorando a minha personalidade, não mudando a minha personalidade, não mudando o jeito Amy de ser, mas eu vou aprimorando, certo? E aí, um outro ponto é do perfeccionismo, né? Esperar a emoção certa, esperar elogios ou uma valorização das pessoas. Então vamos por partes. Esperar a emoção certa. Então, hoje eu tô bem. Então hoje eu vou fazer uma live. Então hoje eu tô bem, eu vou ligar para as pessoas. Hoje eu tô bem, vou buscar alguém para conversar, né? Então, aí eu não tô bem, né? Amanhã é outro dia, acordo, não tô bem, então não vou falar com ninguém, não vou trabalhar, não vou arrumar casa, não vou dar atenção para meus filhos, né? Se a gente ficar esperando a emoção certa para fazer o que deve ser feito, dificilmente a gente vai fazer, né? Então, estar aqui com vocês hoje faz parte do meu trabalho, né? Lógico que hoje eu estou me sentindo bem, né? Mas tem outras coisas acontecendo nos bastidores que vocês não saibam, que poderiam me abalar e falar, então eu vou parar de trabalhar, hoje eu não vou trabalhar. Mas eu não posso me dar esse luxo, né? E eu sei que vocês também não podem fazer isso, hoje eu não vou trabalhar. Então por que para o trabalho a gente tem essa coisa, né? Então eu não importa o que eu tô sentindo, mas para outras coisas, outras atividades, que seja para o nosso bem-estar, que seja para metas próprias que a gente tem, a gente utiliza isso, essa desculpa de eu não estou bem hoje para fazer um passeio, eu não estou bem hoje para estar com a família, né? Eu não estou bem hoje, então eu não vou ler, né? Não vou estudar. Por que a gente utiliza essa desculpa, né? E qual que é o legal da gente conseguir, por exemplo, realmente estudar, ler um livro, sair com a família? Traz ali um efeito que é cumulativo. Então, quanto mais eu leio, mais inteligente eu fico. Quanto mais eu busco um assunto que eu gosto, mais expert naquele assunto eu fico. Quanto mais eu arranjo tempo para estar com a minha família, fazer algo em relação à minha espiritualidade, melhor eu vou ficando. Diferente da louça, que quanto mais eu lavo, mais louça tem para lavar, essas outras coisas, elas são cumulativas, né? Tava até falando com um paciente ontem, por que a gente deixar para viajar ou para fazer uma atividade legal só nas nossas férias, se a gente pode separar um sábado por mês para ir no parque, para ir no shopping, para fazer uma atividade diferente que tem na nossa cidade, né? Porque acumular tanto estresse em 11 meses e descontar tudo em 15 dias, se eu posso ter esses escapes para mim, né? Uma vez por mês. E aí aproveitar melhor as nossas férias,
tá? Eu tô falando de lazer, gente, mas isso se encaixa para outras coisas que a gente tem para fazer na nossa vida. Isso se encaixa no nosso dia a dia, né? Então, para que eu acumular um estresse durante a semana se eu posso dividir isso e dividir também com outras pessoas que moram comigo e ter uma vida mais tranquila, ter uma vida mais leve, tá? Eu não tô trazendo para vocês a solução de todos os nossos problemas, não é isso, né? Mas a carga já é pesada, né? Depois dos 18 é boletos e mais boletos que chegam, é obrigações e mais obrigações. Então, para que a gente se estafar e deixar que isso nos paralise, ao invés da opção que a gente tem de distribuir essa carga, né? Faz sentido isso pra vocês? Porque pra mim faz total sentido, né? De pensar, poxa, talvez, eu não sei como vai ser. Eu como autônoma, eu tenho uma ideia de quando eu vou tirar férias, mas eu não sei necessariamente se eu vou conseguir tirar férias quando eu quero. Mas eu posso sair um sábado com a minha família por mês, relaxar, tranquilizar, me divertir, acumular memórias, né? Que pra mim isso é muito importante, ter memórias, né? Olhar para a infância dos meus filhos e ver que, poxa vida, a gente fez muita coisa, né? Mesmo que hoje não parece muita coisa, mas lá na frente, tudo que eu conseguir fazer nessa um final de semana por mês vai se acumulando e vai trazendo memórias, né? Então, se a gente pensar que a gente precisa simplesmente fazer, mesmo que seja algo para o nosso lazer, né? E não ficar esperando o momento certo, a emoção certa, a gente olha para trás e fala assim, poxa, realmente eu fiz, né? Eu não tava tão afim de fazer, eu não tava assim, nossa, que emoção, mas realmente eu fui lá e fiz. E olha, valeu a pena, né? Conta pra mim se vocês já fizeram isso, de fazer algo de lazer que vocês não estavam com vontade, mas que depois vocês olharam pra trás e se agradeceram por ter feito, tá? E tem a outra questão também, enquanto vocês colocam isso, é esperar um elogio, uma valorização externa, né? Às vezes, por exemplo, hoje eu estou aqui arrumada, tomei um banho, passei uma maquiagem, mas por quê? Porque eu quero estar bem apresentável para vocês, tá? Não necessariamente eu quero ouvir um elogio, eu quero ouvir, ai, como você tá bonita ou não, porque pode ser que a maioria que esteja assistindo não goste de vermelho, não goste do azul, não goste de cabelo crespo, né? Não goste da minha parede. Mas imagina se eu for perguntar para todo mundo, olha, que cor que você gosta? Que cor que você quer? Né? O que você espera aqui? Que eu fale palavras difíceis ou palavras mais fáceis? Se eu for esperar isso, cada um vai me trazer uma informação. E cada informação vem da história de vida dessa pessoa. Então, se a gente ficar esperando ser valorizada pelas outras pessoas, a gente não faz nada. Mas olha que legal a gente fazer isso pra gente, não esperar necessariamente essa valorização e receber um elogio. Não é mais gostoso? Né? A gente não esperava nada, mas veio alguém e elogiou, né? Veio alguém e falou, poxa, olha que legal que a Amy fez, olha que legal o colar dela, né? Eu vou ficar super feliz, porque foi eu que fiz mesmo esse colar, né? Mas a gente não pode ficar esperando somente a valorização externa pra gente se motivar e fazer algo, porque isso paralisa, né? E aí alguém pode perguntar, mas Amy, o que isso tem a ver com a vida prática? Isso tem a ver que a gente esperando muito a aprovação externa, esperando muito a emoção correta, né? Esperando muito estar muito perfeito, a nossa vida para. E aí a gente fala assim, poxa vida, né? Passou um ano e aí eu não fiz nada. Passou um ano
E aí eu não tirei aquele plano do papel. Passou um ano e aí, nossa, eu não consegui guardar dinheiro. Porque eu tava esperando o momento certo de fazer determinada coisa. Entendeu? E aí, vou pegar aqui um exemplo mais tangível, né? De você esperar a opinião de alguém. Às vezes você fica esperando uma opinião muito específica de uma pessoa, né? E aí, essa opinião não vem. Essa aprovação não vem. Passa um ano, a vida dessa pessoa mudou, você nem fala mais com essa pessoa mudou de cidade, mudou de país, mudou de tudo. Aí você pensa, poxa vida, a opinião daquela pessoa era tão importante pra mim, no sentido assim, eu precisava que aquela pessoa me valorizasse, eu precisava que aquela pessoa me visse, e hoje eu nem falo mais com ela, hoje a gente nem tem mais amizade. E eu deixei de fazer algo porque eu tava esperando por essa pessoa, né? Então, a gente começa a ver que a gente pega determinados aspectos pra gente... a gente se apega àquilo, a gente coloca aquilo como muito importante, aquilo não se realiza ou não consegue ir pra frente porque depende de outra pessoa, e a nossa vida ficou paralisada. E a gente fala assim, poxa, mas eu não consigo avançar, eu não consigo viajar, eu não consigo passear, eu não consigo estudar, né? Então, por quê? Porque depende de outras pessoas, a gente tá parado esperando. E a gente fala, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Quando vai ver, o problema é mais simples. Por quê? Porque a pessoa não pegou a responsabilidade pra ela. Ela colocou a responsabilidade pra outras pessoas, tá? Deixa eu ler um comentário aqui. Do Rodrigo, ele colocou aqui. Sem contar que às vezes a gente espera muito e se frustra. Exatamente. Então, não é que a gente não pode contar com uma opinião. Não é isso. Mas a gente pode, assim, olha, eu preciso fazer algo. A opinião da pessoa é importante, mas não é determinante, né? A influência das outras pessoas não pode ser determinante em relação ao que a gente deve fazer, tá? Aí a Sandra pergunta, por que a gente coloca o parecer do outro em primeiro lugar? A gente vive em sociedade, né? E sim, a gente se importa com a opinião das outras pessoas, isso é natural. Aliás, na nossa infância, a nossa autoestima ela é constituída pela opinião dos nossos pais. Mas o nosso dever como adultos é instruir essa criança a ser cada vez mais autônoma, né? Até que ela não dependa mais da gente. Eu sei que pra gente que é pai e mãe é tão triste ouvir isso. Poxa, meu filho não vai depender mais de mim. Mas essa é a ideia. Para que ele possa instruir outra pessoa que também está na infância, que será, né, seu filho, seu neto, e essa pessoa não dependa mais e consiga instruir as outras pessoas. É um ciclo, né? Então, assim, na infância faz sentido a opinião das pessoas. Porque a gente ali não tem muito... Eu não sei o que eu tô fazendo de certo ou errado. Então a gente tem que falar, olha, o que você tá fazendo é certo, o que você faz é bonito, né? Você é generoso. Então a gente acaba pegando a opinião das pessoas e constituindo a nossa personalidade, o nosso caráter. Mas depois de uma certa idade, a gente tem que aprender a fazer essa autoanálise. A gente tem que aprender a olhar para nós, né? E aí as pessoas, quando adultas, acabam dependendo de outras pessoas. E aí tem aquela questão da dependência emocional. Eu só consigo fazer algo com a aprovação de outras pessoas. Eu só consigo dar um passo a mais, um passo um pouquinho maior, se tal pessoa validar, né? E aí eu não quero trazer para vocês nenhum conteúdo do tipo assim, faça e não pergunte pra ninguém. Não é isso, né? Então, aqui no pessoal que tá assistindo, tem muita gente que namora, muita gente que é casado, e a gente precisa se comunicar, olha, eu quero fazer tal coisa, né? Você me ajuda? Eu quero fazer tal coisa. Você acredita que esse é o momento? Né? Por quê? Porque a gente vive ali
numa vida em família, faz sentido você perguntar. Mas o que não faz sentido é você depender, né? Imagina, vou dar um exemplo, né? Eu sou casada, vocês sabem, e aí eu pergunto pro meu marido: eu tô a fim de fazer um curso. Você acha que eu devo fazer? Talvez ele não seja a pessoa mais indicada, porque ele não é da mesma área que eu. A pergunta certa poderia ser: olha, eu quero fazer um curso. Você acha que vai conflitar com os planos que a gente tem, financeiros? Você acha que vai conflitar com os horários da sua aula? Aí sim, a opinião dele é importante, porque a gente tem algo em conjunto. Mas não é uma assim determinante no sentido de ele acha que o curso, ele não gosta da professora que eu vou fazer a aula. O que isso tem a ver? Entendeu? Então, às vezes a gente pega a opinião das outras pessoas que não tem a ver com o que a gente precisa para tomar a nossa decisão. E por isso a nossa vida paralisa. E eu quero que vocês tenham uma vida que seja prática, tenham uma vida que seja realmente que deslanche. Por isso que eu estou querendo trazer a luz nisso. Se você precisa da opinião de uma outra pessoa para fazer algo, faça a pergunta certa. E Amy, como é que eu faço a pergunta certa? Reflita, né? Então, eu preciso fazer tal coisa. A opinião da pessoa que eu preciso se vai conflitar financeiramente, se vai conflitar na nossa organização, né? Se vai conflitar com os horários. Essa é a pergunta certa. Tá? Faz sentido para vocês? A gente vive em sociedade e tem, lógico, que pensar que as nossas decisões impactam na vida dos outros, sim. Mas não, que isso não seja um fator paralisante. Ok, isso vai impactar, mas o impacto pode ser positivo, pode ser um impacto negativo a curto prazo, positivo a longo prazo, né? Então, a gente tem que pensar em todas essas formas. E assim, esse exercício de pensar sobre as perguntas, pensar sobre a nossa vida em sociedade, ele pode ser até um pouquinho demorado no começo, né? Às vezes a gente fica até um pouco ansiosa, mas eu não tô conseguindo chegar ali, exatamente no ponto para startar. Mas depois que a gente começa, é igual uma atividade, a atividade cerebral é igual uma atividade física, né? Depois que a gente começa a pegar gosto, porque a gente vê a nossa vida deslanchando, a gente vê a nossa vida andando, né? Eu fiz um post hoje, não sei se vocês viram, falando sobre a influência da nossa família, né? A gente pegou ali a questão do Dia dos Pais, então a influência do nosso relacionamento com os pais em relação à nossa vida mesmo, né? Ao nosso trabalho, ao nosso dia a dia, e que de fato influencia. Mas a influência é diferente de interferência. E interferência é diferente de dependência, né? Então, alguém pode falar, mas poxa, Amy, o que isso tem a ver com a vida prática? Lógico que tem a ver. Pensa comigo, né? Hoje eu tenho 35 anos, sou casada, mas imagina se eu ficasse aguardando a aprovação, né, dos meus pais para fazer psicologia, por exemplo, né? Será que meu pai vai gostar que eu vou ser psicóloga? Será que ele vai aprovar essa minha decisão? Poxa, pera lá, né? Eu sou uma adulta, eu sou uma pessoa que pesquisa sobre o que eu vou fazer, né? Posso perguntar para meus pais, sim, o que vocês acham de eu ser psicóloga, né? Aí minha mãe pode falar, mas não é médico de doido? Isso é bem comum, né? Aí eu vou explicar, não, mãe, não é médico de doido, psicólogo faz isso, isso e isso, né? Então eu expliquei e ela pode falar, que legal, que bacana. Ou pode falar assim, nossa, acho estranho, mas vai fundo, né? Então eu peguei a opinião dela, minha mãe acha estranho, mas eu sei a decisão que eu estou tomando. Eu sei por que eu estou tomando essa decisão, né? E aí, ok, a opinião deles
pode me balançar e falar, poxa vida, né? Queria tanto que meus pais amassem a ideia, mas eu não posso depender disso para tomar as minhas decisões, né? Lógico, aqui como a Rose falou, é um incentivo você ter as pessoas que você ama te apoiando. Mas você não pode se basear somente nisso para tomar suas decisões, né? Porque senão vai chegar em determinado momento, você não vai ter seus pais, a sua vida não andou porque você precisava da aprovação deles, né? Você não seguiu o que você gostaria, o que você buscava. E aí você vai falar, qual era o sentido de eu ter esperado a aprovação deles, por exemplo? Né? Qual é o sentido de eu esperar a aprovação de pessoas que não vão sofrer as consequências da minha escolha? Faz sentido para vocês? Então, quando a gente pensa em como ter uma vida que realmente se desenrole, que realmente as coisas comecem a avançar, diz muito sobre a nossa autorresponsabilidade. Diz muito com o que a gente pega pra gente assim, não, eu sei por que eu estou fazendo isso. Eu sei porque eu tomei essa decisão, né? Queria muito, gente, trazer aqui mais informações para vocês, né? Até tem mais um pouquinho aí da nossa live que eu vou trazer algumas formas de realmente começar a partir de hoje. Porém, é um momento, a questão da vida prática ela é muito reflexiva, né? É a gente que tem que tomar essa decisão, certo? Aqui a Camila tá falando. A gente acaba se anulando e fazendo a vontade dos outros e deixando a nossa vontade em segundo plano. Exatamente. Exatamente. A gente acaba querendo fazer o que os outros querem. Nada nos impede de querer agradar. Então, por exemplo, hoje eu vou deixar, né? Vamos pensar aí uma sexta-feira. Eu vou deixar de sair com a minha amiga porque eu quero ficar com meu namorado, porque eu quero ficar com meu marido, mas essa é uma decisão minha, né? Porque faz sentido, né? Eu estar ali, eu quero agradar a pessoa, mas quem tomou essa decisão fui eu. Agora, eu não vou sair com a minha amiga porque pode ser que meu parceiro não goste, pode ser. Por que eu não pergunto? Você se importa de eu sair com a minha amiga? Você se importa dessa sexta-feira eu tirar o dia pra mim? Né? Então, quando você se coloca numa posição mais autônoma, uma posição responsável e uma posição de querer saber um pouco do outro para alinhar as expectativas, você tem um norte, você já sabe para onde ir. E as coisas começam a sair do papel. Tá? Eu tô falando de uma forma ampla, gente. Por quê? Porque isso se aplica a todas as áreas da nossa vida. Seja na nossa vida conjugal, na nossa vida amorosa, na nossa vida de estudo, na nossa vida financeira. Né? Então, quando a gente se coloca numa posição responsável por isso, as coisas elas começam a andar, tá? Isso pode ser do mais complexo ao mais simples, que seja sua vida em casa. Tá? Então, me fala aí os insights que vocês têm falando disso, né? Aonde vocês acreditam que pode aplicar essas informações que eu passei, tá? E voltando também, gente, nessa questão dos pais, o fato de você ser responsável pelas suas ações, pelo que você quer fazer, né? Nada tem a ver com deixar de ser grato, com deixar de ser generoso, né? Então, você pode ser grato aos seus pais por tudo que eles fizeram, mas não significa que você tem que fazer o curso que eles acham que você tem que fazer. Não significa você morar na cidade que eles acham que você tem que morar. Tá? Não significa que você tem que colocar o dinheiro na poupança porque eles acham que é melhor. Se você hoje tem outros conhecimentos e sabe outras formas de gerir o seu recurso financeiro,
tá? Então, gratidão e generosidade são coisas diferentes de deixar ser dependente da opinião de outras pessoas, tá certo? E a vida que a gente quer, ela depende muito das escolhas que a gente faz. Isso se é algo que eu quero que vocês fixem aqui hoje, é isso, tá? A vida que a gente quer depende das escolhas que a gente faz. Lógico, toda escolha certa também traz consequências às vezes ruins, tá? Então, quando você decide abrir uma porta, você está fechando outras, né? Se você decide trabalhar na empresa X, você está dizendo naquele momento que você não quer trabalhar na empresa Y ou W. Porém, como você faz as suas escolhas, também dizem muito dos resultados que você vai ter. Aí volta o que a gente falou lá no começo, né? Se você faz as suas escolhas baseadas nas suas emoções, né? Ai, hoje eu não tô bem, então hoje eu não vou falar com fulano de tal da empresa X, mas só tinha hoje, né? Então eu acabei de fechar uma porta, né? Então, legal, Digo, legal. Digo acabou de falar que isso ele escreveu algo parecido, né? Que aonde ele quer ir depende das escolhas que ele faz hoje. Se você quer ir para a Praça da Sé e pega a linha verde, para quem mora aqui em São Paulo, você não vai chegar na Praça da Sé. Porque na Praça da Sé só passa a linha azul e a linha vermelha. Mas se você escolheu pegar a linha verde, você já sabe que você não vai para a Praça da Sé. Para ir para a Praça da Sé, você vai ter que depois descer numa outra estação para chegar na linha vermelha, para depois conseguir chegar na Praça da Sé, tá? Então, é isso. O plantio, o que você planta, você escolhe. Agora, o que você vai colher, não tem o que mudar, né? Que você vai colher exatamente o que você plantou. E aí pensar sobre as suas escolhas. Então, hoje, mesmo que eu não esteja muito bem, mesmo que eu esteja chateada, eu escolho levantar e fazer o que deve ser feito. Hoje eu escolho ler aqui 2 capítulos do meu livro preferido, ler aqui 2 capítulos do meu livro que traz questões espirituais que pra mim é importante, né? Hoje eu vou fazer isso. Hoje eu vou cuidar de outras pessoas que precisam de mim, porque lá no futuro isso que eu tô fazendo hoje vai fazer falta, né? Então, hoje a escolha é sua para ter uma vida prática que realmente te traga satisfação, né? E aí pensar, eu quero uma satisfação a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Hoje eu posso estar fazendo algo que eu não gosto, mas eu sei que eu estou plantando para colher algo que vai me satisfazer, tá? Então, gente, é isso. Queria saber se era um pouco disso do que vocês esperavam, né? Se era isso que vocês imaginavam e se faz sentido para vocês, tá? Deixa aqui se você tá vendo, não tá vendo no dia da live, tá vendo depois, comenta aqui também, né? Se faz sentido isso para vocês, né? E terminando aqui, vai lá para um lugar que você tem mais calmo, coloca o que você quer a curto, médio e longo prazo. Quais são os seus objetivos, né? Que sejam coisas simples, que outras pessoas podem julgar como bobo, mas faz importância para você, é importante para você, faz sentido para você. Então coloca isso no papel e aí você vai falar, não, olha, a curto prazo eu tenho que fazer algo que não é tão legal, mas o resultado a longo prazo eu sei que faz sentido. E isso vai trazer a motivação que você deseja, né? Então,
Você vai levantar num dia que não tá tão ensolarado e vai falar assim, não, eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito, né? E ao final disso eu sei que fazendo essas coisas que não são tão bacanas, levantando num dia que não é tão animador, né? Fazendo isso eu sei que eu vou atingir o meu objetivo a longo prazo. Faz isso e me conta, tá? Fico muito feliz com o feedback de vocês, que vocês têm gostado, que vocês têm curtido, né? Decidi fazer a live ontem e eu poderia não ter feito porque aconteceu uma série de coisas que, ó, deram uma enrolada, mas eu pensei, passar essa mensagem é importante e as outras coisas eu consigo fazer logo em seguida que eu terminar a live. Então foi uma escolha que eu fiz, né? E ver o feedback de vocês me deixa muito feliz, porque nesse caso a opinião de vocês faz muito sentido para o que eu busco aqui na internet. Tá bom? Gente, muito obrigada. A gente tá finalizando a nossa live. Eu vou deixar uma caixinha lá nos stories para vocês falarem o que vocês gostaram e dentro desses insights, o que vocês querem mais, tá bom? A Rô falou que tem mais 14 minutos, mas manda lá, Rô. Manda lá na caixinha o que vocês tiraram de proveito dessa live de hoje. E o que vocês acham que a gente pode trazer de outros assuntos? Meu desejo é a gente fazer lives toda quarta-feira, né? Para ter esse encontro aqui marcado, pra gente falar tanto da nossa vida no dia a dia, como dos transtornos mentais também, que é um assunto que eu sei que vocês gostam, né? É um assunto que é importante a gente disseminar sobre saúde mental, tá bom? Celi, tá bom, vou fazer um resumo pra você. O que a gente falou hoje, né? Falamos sobre vida prática, porque a gente tem muita teoria aí espalhada pela internet, mas nem sempre a gente consegue colocar em prática. A prática depende muito do método, né? E que a gente também leva muito em consideração as nossas emoções. Mas ser guiado pelas emoções não é a melhor forma, né? A emoção não é o melhor guia. A razão, em muitos aspectos, é o que leva a gente ao caminho que a gente realmente quer, tá? Lógico, a gente é influenciado pelas emoções, é influenciado pela nossa espiritualidade, mas colocando ali de uma forma racional o que a gente precisa fazer para alcançar os nossos objetivos é que realmente vai levar a gente ao sucesso, tá bom? É isso, gente. Um beijo grande, muito obrigada por ter vocês aqui, muito obrigada pelos comentários durante a live, deixe os comentários também depois, né, quem estiver vendo gravado, e a gente vai aprimorando, quero crescer aqui junto com vocês, tá bom? Boa tarde pra vocês, e na caixinha coloca lá depois os stories, o que vocês gostaram e o que vocês querem ver mais, tá bom? Um abração, gente!